Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu Level Up Podcast. Para nós é sempre um prazer estar aqui, trazendo conteúdo aí relevante para você, para o seu desenvolvimento pessoal e estar junto com você para o seu próprio próximo nível. Hoje estou aqui com o Carlos, como sempre, né? E Carlos vai apresentar aí para a gente a nossa convidada de hoje. É isso aí, Matheus. Nós estamos muito felizes com essa convidada, Lorena Barbosa, a mãe da Alice, a esposa do Antônio, a professora Lorena, a diretora Lorena, a empresária Lorena. Lorena, seja muito bem-vinda ao podcast Level Up. Muito obrigada. Um monte de título. Cheio de títulos. É isso aí. As pessoas me perguntam, né? Carlos, como é que tu dá conta de tantas coisas? Eu falei, rapaz, agora eu vou virar a pergunta para a Lorena, assim, porque a mulher é muito boa em muita coisa. Lorena, assim, uma coisa, a gente já te acompanha, a Lorena tem uma história aí muito legal, construindo ainda, né, nos primeiros passos dessa história muito legal envolvendo a educação. E o episódio de hoje, Matheus, é sobre isso. É sobre esse sistema de educação. Será que ele ele é apto a nos levar ao próximo nível? E aí, Lorena? Não, claro que não. O sistema está falido. Né? Quebrou. Por que você fala isso? Os dados mostram, né? Para a gente ser exato, assim, a gente há mais de 50 anos, os índices educacionais brasileiros mundiais caem. Então, uma coisa que está só em queda livre não pode levar ninguém ao próximo nível, né? E, na verdade, hoje o que está acontecendo é um resgate. É uma espécie de formação de contracultura na educação para tentar, se não reverter, mas pelo menos parar um pouco a derrocada, né? No caso do Brasil, a gente tem uma falência completa em níveis de alfabetização, de leitura, de raciocínio lógico. Em todas as áreas de ciências, o país é irrelevante na ciência. Então, a gente não pode dizer que o nosso sistema deu certo. Nosso sistema educacional não deu certo. Tudo prova que ele não deu certo, que ele não funciona. Isso em nível mundial, Sim. Mas mais criticamente aqui no Brasil. A gente vê, Lorena, uma influência de correntes ideológicas, políticas e filosóficas muito forte ainda na educação brasileira, sobretudo na educação pública, né? Como é que isso tem afetado a qualidade da educação? Como é que você enxerga isso? Essas diversas teorias aí, Lorena, que vocês conhecem melhor do que eu. Marxismo, construtivismo, socioconstrutivismo. Que é isso, cara? Na verdade, não existe educação sem filosofia, né? Eu dizia isso ainda hoje, né? A educação, ela é um fazer. É um estado de fazer algo. E eu só me movo de acordo com o que eu acredito ser ou não ser. Ou seja, as ideias, elas são precedentes às ações, concorda? Antes de eu agir, eu pensei. Então, a filosofia educacional que a gente tem hoje, guiando a nossa educação, é uma filosofia educacional errada. Ela parte de um pressuposto errado, né? De um pressuposto de igualdade que é utópica, né? Somos desiguais. De um pressuposto de aprendizagem sem esforço, sem repetição, sem sacrifício. Então, você parte de uma filosofia errada, seja qual for a corrente, e você quer um resultado a contento. Não vai acontecer. Porque para você ter uma ação, você tem que ter por trás dela um conjunto de ideias alinhadas que, de fato, tenham lógica. E o que a gente vê hoje é que o que leva a nossa educação a cabo não tem lógica. Então, a gente quer crianças que tenham boa memória, mas a gente não quer que elas memorizem a tabuada. A gente quer crianças que saibam falar bem, mas a gente não treina oratória na escola. A gente quer crianças que, por exemplo, se desenvolvam nas várias áreas, mas elas são cobradas nas mesmas disciplinas sempre. Então, qual vai ser o produto disso? Então, a gente parte de uma filosofia que está errada, que não entende o que é o ser humano, né? Porque, assim, o ser humano é o que é, não é o que eu acho que ele é. Hoje a gente tem uma relativização do que é ser mulher, do que é ser homem, que afeta a nossa relativização do que é ser gente. Então, assim, a criança é o que ela é, não é o que eu penso que ela é. Nós fomos designados para ser algo. Nós temos um criador. Nós não somos um objeto solto pairando na Terra. A gente tem um design. A gente tem uma programação,
né? Então, se você entende como é essa programação, aí sim você pode planejar como é que você vai fazer para educar essa criança. Agora, se você parte de um pressuposto errado de que nós não temos um criador, de que pode não existir nada além de nós, né? Então, você não tem muito norte para educar esse ser que você não conhece, você não sabe como funciona, né? Então, eu acho que o grande problema da educação hoje é a base filosófica dela. É o que se acha que o homem é. Esse é o grande problema. E aí, tudo que se faz para educar não funciona. Não funciona. Porque você está partindo de um pressuposto errado. Entendi. Isso Entendeu? é algo que você diria que já está permeado nas estruturas ou, eventualmente, um professor ou um educador que tem uma visão diferente, ele vai conseguir imprimir uma forma Boa de abordagem pergunta. diferente? Isso já, a resposta é dupla. Isso já está permeado na nossa cultura, no nosso imaginário, na nossa engrenagem social, na nossa engrenagem econômica, educacional, já está plenamente assim. Por outro lado, eu sou, por exemplo, uma das que não desistem. Então, eu acredito piamente que um ser humano que tenha conhecimento do funcionamento humano e que esteja imbuído de uma missão de educação, de uma vocação para educar, ele consiga diminuir bastante. Só que o esforço dele vai ser sempre 2 vezes maior, porque ele vai numa contracultura. Então, assim, tudo que ele falar vai ser absurdo, tudo que ele fizer vai ser estranho. E aí, daí até você ser aceito, até você ser ajudado pela sociedade, leva um tempo. E aí, isso testa quem são os resilientes, quem são os vocacionados, percebe? Só fica realmente quem é para ficar. Quem se aventura não consegue, porque é muito desestimulante. Entendeu? Então, se por um lado eu tenho uma estrutura já falida, por outro eu tenho pessoas que não estão conformadas, sabem que está, mas tem gente nascendo todo dia. Os que estão nascendo podem ser salvos disso, de alguma forma. De alguma forma. Entendeu? O que você fala me lembra uma obra que, não vou chamar clássica, o nome não é esse, mas bem relevante, que é aquela da década de 90 ainda, Emburrecimento Programado, né? Sim. Que o professor John Taylor ele vai falar sobre os problemas da educação pública nos Estados Unidos, mas é uma obra relevante até hoje, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, principalmente. Apesar de ter o foco na escola pública, ainda é o mesmo padrão que a gente percebe na escola, na maioria esmagadora do ensino particular também, né? A falta de autonomia, a uniformização do conhecimento, a falta de incentivos pessoais, né? Lorena, como é que você enxerga? Eu sei que você é uma educadora fora da curva, junto com o Antônio. Vocês têm um programa muito legal, tem uma ideia, uma concepção, vou chamar de uma cosmovisão para a educação bem diferente. Por que vocês dois, por que a Lorena decidiu romper com isso? Na verdade, isso... senta que lá vem história, né? Vamos lá. Que na verdade é o seguinte... Eu, quando terminei o 3º ano, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu já era cristã, mas eu sempre gostei de escrever, de falar. Eu sempre fui muito claramente da área, vamos dizer assim, da área de linguagens. Falo 2 línguas fora o português. Então, eu sempre gostei disso. Mas não sabia qual era a minha vocação. Não tinha ouvido isso nem na igreja, né? O que é uma pena. Porque se o jovem ouve falar de vocação e entende o que é vocação, ele busca a vocação e ele não erra as carreiras. Então, assim... Eu fiz jornalismo, não gostei de jornalismo, depois pulei para letras, né? E aí me formei letras, português e inglês. Comecei a lecionar inglês. Eu passei por todas as áreas dentro das letras, né? Literatura, língua portuguesa, gramática, o inglês e a redação, que foi a matéria que de fato me parou, porque é uma dor. Não saber escrever e ler é uma dor social. Verdade. Né? Você tem... Sempre, em toda família, tem alguém que não sabe ler ou escrever. E não tô falando de analfabetismo. Tá todo mundo alfabetizado. Isso. Eu tô falando de pessoas alfabetizadas que são analfabetas. Funcionais, não funcionam, né? Então, eu comecei a me apaixonar por esse universo de escrita e leitura. Via que isso era uma dor. Paralelamente, havia um mercado clamando por pessoas que estivessem dispostas a ensinar alguém a ler e a escrever, né?
E encontrei Antônio, né? A gente dava aula numa escola grande daqui da cidade. Ele dava aula de literatura, já apaixonado por literatura. Eu sempre amei literatura. É pra você fosse apaixonado pela Lorena. Na verdade, a gente era amigo, né? Nós éramos colegas de escola. Eu dava aula de redação, ele dava aula de literatura. E aí os alunos começaram a encher a nossa bola, assim, tem uma professora ali, professor, você já olhou? E pra mim falava assim, a senhora já viu o professor? E ficava aquele jogo, eu falei, gente, quem é esse homem que vocês estão falando, né? E aí a gente começou a ser amigo. Legal. A gente acabou se encontrando, Antônio é meu grande amigo, né? Uma pessoa inteligentíssima. Verdade. Talvez a pessoa mais inteligente com quem eu tenha conversado. Ele é muito inteligente. Verdade. E a gente conversa sobre absolutamente tudo, né? E troca figurinha. É muito gostoso você ter uma pessoa com quem você possa intelectualmente se casar. E eu tive essa sorte, ele teve essa sorte, da gente intelectualmente se casou, né? Então, quando a gente casou, a gente acabou montando um curso de produção textual, de redação. Porque era um mercado, porque nós dois já fazíamos isso, né? E acaba que a gente nunca sabe o que Deus tem reservado. Começamos por uma questão mesmo de vocação, vamos fazer. E na primeira aula a gente tinha 9 alunos, na segunda já tinha mais de 50. Nossa. De uma semana para outra, encheu o curso. O Instagram foi um grande vetor, né? Porque as pessoas olhavam a gente, assim, 2 professores dando aula na mesma sala ao mesmo tempo. Isso já é diferente. Porque cada aula só tem um professor. Então, como que é? Nós entrávamos nós 2 na mesma aula para dar a mesma aula. Então, é como se nós estivéssemos aqui dando uma aula para uma plateia. Aí, um fala, o outro fala, um discorda, o outro concorda. O que foi o grande boom nosso? É que nós tínhamos visões muito diferentes de mundo. Como assim? Sim, eu sempre fui terrivelmente conservadora. Sempre fui, né? Terrivelmente conservadora. Eu sou ultra conservadora, com orgulho. E ele não. Ele sempre foi aquela pessoa, assim, que tinha conhecimento do todo e que em alguns assuntos ele se posicionava de certa forma, em outros de outra forma. Ocorre que nas discussões de temas para escrita, não dá para ficar em cima do muro, porque o muro tem dono. Isso. Então, você tinha uma professora que ficava de um lado e um professor que fazia ali o advogado do diabo. E era muito interessante para os alunos, porque eles tinham pessoas mostrando 2 lados de uma mesma moeda. Olha, tem esse lado e tem aquele. Você não pode esquecer desse aqui ao falar desse. Então, era enriquecedor. Foi a época em que a gente conseguiu 3 vezes nota 1000 na redação do Enem. Que legal. Isso deu uma mídia muito grande para nós, porque era muito difícil, continua sendo. Hoje está mais difícil. Então, a gente foi crescendo dessa forma. Viramos um curso de redação, depois viramos um cursinho completo, hoje viramos uma escola, que é o caminho natural. Você vai abrindo o caminho e percebendo onde há lacunas na educação. E você vai tentando entrar. Aí a pergunta, como que houve essa ideia? Na verdade, não foi nada planejado. Não foi planejado, literalmente. A ideia surgia, às vezes íamos orar, e a ideia surgia. A ideia da escola, eu sempre conto. A gente ora muito sobre essa questão, né, da nossa vocação até hoje. Porque a gente sabe o que é para fazer, mas a gente continua orando. Qual é o próximo passo, né? E eu fui orar uma noite e o Senhor falou comigo, abra uma escola. Do jeito que eu estou falando aqui com você, abra uma escola. E eu já tinha um curso de redação, já tinha um trabalho na internet, já tinha 30 mil seguidores na internet, né? Eu comecei a usar o Instagram desde 2012, tudo muito orgânico. E aí eu falei, não quero não, porque eu sei o que tem na escola. É um trabalho gigantesco. Quem que quer, Nossa. gente? As pessoas pensam assim, o dono de escola é rico, amor. Ei, preste atenção, educação é envelhecedor. É uma profissão que envelhece. Porque você tem um nível de estresse alto, você lida com pessoas de todas as formas. E fora isso, você tem um trabalho intelectual que é cansativo. Exatamente. Né? Se você quer fazer certo. Então, é uma missão mesmo. Porque não é um plano, não é um desejo, mas é uma missão, é uma convocação. De Deus. Total. Eu não sabia dessa parte da história e olhando assim, a gente percebe como é importante também estarmos abertos ao que Deus quer fazer conosco, né? Lorena falou que não foi nada planejado. Eu vejo que não foi planejado por Lorena e Antônio, mas por Deus, com certeza, que foi direcionando as ações, né? Ampliando a visão
para que eles pudessem alcançar, como é o tema do nosso podcast, o próximo nível. Lorena, eu percebo na tua fala uma esperança. Eu não gosto da palavra idealismos, porque me remete a ideias que podem ser boas, mas não realizáveis. Há um preconceito na palavra idealismo, mas esperança não. Ainda existe esperança para a educação brasileira? Para o pai de aluno. Porque eu te falei aqui em off, eu sou pai de 2 crianças, né? E estão na idade na infantil ainda, infantil 1 ainda. Uhum. E eu sou muito preocupado com essa questão de educação e muito preocupado, talvez por isso que a gente está debatendo isso aqui, porque outros pais, assim como eu percebo essa angústia, porque tem aquela grande massa, me corrija se eu estiver errado, tem aquela grande massa que acha a escola como um depósito para passar tempo. Mas eu não vejo isso. A educação, ela começa lá em casa, a escola ela vai aperfeiçoar, dar aquele toque de Midas para ajustar os pontos. Há esperança ainda, Lorena? Há esperança ainda, né? Na verdade, o cristão precisa viver com essa esperança. Eu penso que no dia em que eu não acreditar mais, eu vou fazer outra coisa da minha vida, sabe? Então, eu tenho tanta esperança, não nesse mundo, não nessa terra. Eu tenho esperança porque há novas almas chegando. Cada nascimento nos anuncia uma nova alma sendo entregue aos nossos cuidados. Então, enquanto tiver criança nascendo, há esperança, haverá esperança para a educação, porque a criança vai ter que ser educada. E, né, a gente está com uma queda brusca na natalidade. Em vários lugares do mundo. O Brasil também está dentro desse painel, né? Mas ainda há uma natalidade. E eu penso o seguinte, Deus não parou de nos entregar às próximas gerações. Nós estamos... Eu não sei se as pessoas se dão conta da gravidade disso. Nós estamos... Vou até anotar isso aí que é forte. Nós estamos recebendo nas nossas mãos as próximas gerações. Isso é um poder, gente, absurdo. Você é pai, eu sou mãe. Receber um filho na mão é um poder. Você tem um poder na sua mão, sabe? Eu, literalmente, quando me tornei mãe, me senti ultra mega power poderosa. Eu falei, caramba, eu tenho uma menina para me modelar. E Deus ainda me deu uma menina. Eu falei, caramba, ela vai olhar para mim. Eu vou ser muito importante. Na verdade, até 3 anos de idade... Nós somos o mundo de uma criança. Você é o mundo de uma criança de até 3 anos. E é a fase que muitas vezes o pai e a mãe não quer a criança, acha chato, porque é muito trabalhoso, porque tua vida está parada em função daquela criança, ela não tem tanta autonomia. Só que são os 3 anos que Deus dá pra gente ser o mundo de um ser humano. Se a gente entendesse o poder que há nisso, haveria os primeiros 1000 dias das crianças, que são super importantes, os psicólogos, psiquiatras, pedagogos, tem livros escritos. Os primeiros 1000 dias de um ser humano determinam uma série de coisas do resto das nossas vidas. Então, sobretudo nós, mães, se nós entendêssemos o poder que reside nos primeiros 1000 dias dessa vidinha que chegou às nossas mãos, a gente estudaria sobre educação todos os dias, porque seria um desespero nosso. Então, assim, o que eu vejo hoje, sabe, é que os pais estão atrasados. Existe um delay na preocupação dos pais. Eles estão deixando para se preocupar, muitas vezes, quando a primeira década de vida de uma pessoa já passou. Muitas vezes, quando os primeiros 1000 dias já passaram-se. Ou quando observa algum comportamento numa criança já um pouco mais velha. Ou quando já não tem como prevenir, só remediar. Sim. Então, assim, se nós trouxermos aos pais, jovens pais, né? Aqueles pais novatos, a consciência de que a preocupação começa no dia em que o beta-HCG dá positivo. A preocupação começa nesse dia? Com certeza. Então, se a gente consegue conscientizar, pelo menos os cristãos, acerca do poder que reside nisso, da responsabilidade, né? De que o caráter e a personalidade de um outro ser humano depende do nosso caráter bem formado, da nossa personalidade bem fortalecida e estruturada para passar adiante o que nós somos. No dia que a gente entende isso,
a gente tem esperança de uma educação melhor. E existem pais já fazendo um bom trabalho. Legal. Né? Concordo que existe muito uma ideia também de terceirização, de achar que a educação é a escola que dá, ou que certos princípios quem vai ensinar é a escola, e não... Eu acho que muitas vezes os pais, como ela bem colocou, não têm ideia da sua capacidade. Eles acham que eu não posso ensinar uma criança porque eu não sou um professor. Quem sabe ensinar é a Lorena porque ela é professora. Mas o pai, ele consegue ensinar coisas, ou deve ensinar coisas que a escola não tem capacidade de ensinar. A lógica do mundo é o homeschooling. Quem ensinou Jesus? Exatamente. Jesus ia para o templo, né? A gente não tem muito registro bíblico oficial de uma infância de Cristo, né? Tem um livro escrito por um papa acerca da vida de Cristo na infância, a gente sabe como é que é. Mas assim, Jesus veio para a Terra e ele teve um pai e uma mãe de carne e osso. E ele teve os primeiros 1000 dias dele. Então assim, Deus colocou o seu único filho para passar por um processo de fases educacionais. E incumbiu uma mulher de fazer esse cuidado. Um homem que morreu cedo de fazer esse cuidado. E Jesus teve mestres durante a formação dele no templo. Mas a base de uma pessoa é dada em casa. Isso nunca vai mudar, gente. Porque, por exemplo, por mais que eu coloque uma criança de 1 ano e meio na escola, eu vou ter que fazer um trabalho com essa criança em casa. O que ocorre hoje é que, sim, existe uma cultura de terceirização. Isso não se dá só com a criança. Nós somos sobretudo no Brasil, nós somos um povo que tem empregada doméstica fixa. Coisa que em outros países até ricos isso não existe. Verdade. Então a terceirização é uma lógica que, por exemplo, o pessoal de esquerda diz que é uma lógica que advém do período escravocrata. A gente está acostumado a ter um escravo. Percebe? Eu não vejo assim. Eu vejo que a terceirização é uma lógica humana. Adão, quando chamado por Deus, culpou Eva, terceirizou a culpa. Não sou eu. Passou adiante. Então, assim, é do ser humano a fuga. As responsabilidades. É do ser humano, né? Qual é a nossa luta? A nossa luta é permanecer responsável, pelo filho que a gente colocou no mundo. E isso não inclui só comida, alimentação, vestuário ou emocional. Isso inclui intelectualidade. Então, assim, a mãe que não entende que uma criança de 6 meses precisa ser estimulada... Por exemplo, uma coisa que eu falei certa vez no meu Instagram, que certas mães já de criança grande ficaram assim, meu Deus, é isso mesmo, eu não sabia disso. Como tu tem um filho, não sabe disso. A criança não nasce enxergando bem, por exemplo, né? A visão é um dos últimos sentidos que a criança vai desenvolver. E a gente precisa ajudar. A ciência está mostrando que a gente precisa ajudar a criança. Hoje tem mecanismo para você trabalhar alto contraste, ajudar a visão a se desenvolver. Coisa que com a audição não é igual. A visão, a fala são artificializadas. A gente precisa ensinar o ser humano a falar. Ensinar o ser humano... Aí já joga, né, uma tela. Não, aí ela não sabe disso. Ela tá grávida, ela não sabe disso. Aí ela ganha essa criança de presente e ela não sabe o que fazer com esse presente. Aí joga uma tela do tamanho... Total, tem criança de 1 mês polegadas. vendo tela, gente. Adoece. A tela, comprovadamente, adoece o cérebro humano. Então, ai meu Deus, essa epidemia de coisas. Tá, tem fatores genéticos, tem fatores epigenéticos, mas tem um fator que é óbvio. Não precisa de muita pesquisa. Né? Então, essa falta de capacitação é falta de vontade. Eu vejo assim, eu não consigo ver um pai e uma mãe que não se inteiram de um assunto não culpados. Porque você recebeu um filho. Você é o responsável por essa criança. Então, você tem que ser proativo, não dá para ser passivo. Né? Então, o pai não sabe ensinar. Gente... Hoje a gente tem um universo de cursos à disposição para ensinar a gente até a montar o que a gente quiser. Aí para a Lua, se a gente quiser, tem curso, se duvidar. E aí dizer para mim que você não sabe ensinar uma criança a fazer a apurar a coordenação motora dela, que é isso que uma criança precisa na infância, é desenvolver bem a fala, desenvolver bem a audição, desenvolver a coordenação motora, a lateralidade. Não sabe fazer isso? Não sabe colocar uma criança para fazer atividade simples, rolar, andar em linha reta? Precisa de faculdade para isso. Então, ou a gente está num nível de estupidez absurda,
Ou a gente tem pais e mães preguiçosos com fuga de responsabilidades. Ou ambas as coisas. Verdade. E esse é mais um episódio no oferecimento de Volaritech, a nossa patrocinadora master e oficial do seu podcast Leva Up. Volaritech, @Volaritech. Toda a linha de Apple, Xiaomi, Logitech, JBL, atendimento em todo o Brasil. Lorena, você fala sobre terceirização e uma coisa que me ocorre outro dia eu conversando com um amigo e ele falando assim, surpreso, né, criticando, obviamente, que uma das grandes escolas aqui da cidade foi demandada pelos pais para uma reunião. Os pais que pediram a reunião. E aí, qual foi o objeto da reunião, Matheus? Naquele determinado ano, o ano letivo dessa escola acabaria dia 5 de dezembro. E os pais falaram, não, 5 de dezembro é muito cedo para o meu filho ficar em casa o dia todo. Deem um jeito aí de esticar o ano letivo até pelo menos 15 ou 20 de dezembro para ele não ter que ficar em casa desde 5 de dezembro. Se vira com esse menino aí que eu que não vou cuidar dele. Então é triste ver isso, né? É triste. Mas você falou algo, Lorena, que eu até anotei aqui, Deus não parou de nos entregar às próximas gerações. E aqui eu penso que há um chamado para a igreja. Há uma convocação. Você usou uma palavra que eu gosto muito. Eu fui convocada para uma missão, eu e o Antônio. Para quem não sabe, a Lorena hoje tem essa escola. O preparatório, produção textual, não tem mais? Tem. Eu estava até explicando em off aqui. A gente era um curso de redação. Isso. Aí viramos um cursinho com todas as matérias. Isso. E agora somos Escola Alfa 2. Com um cursinho dentro, porque a gente não pôde largar os nossos alunos. A gente já vinha com um grupo de alunos que estavam se preparando para o vestibular. Um curso de redação, que foi o nosso primeiro empreendimento. Está tudo agora dentro da sombrinha do guarda-chuva da escola. Então, você aí que conhece alguém que precisa de produção textual, você que conhece alguém que está nessa fase de pré-ENEM, ou que voltou a estudar, se preparar para o vestibular, procure aí Alfa 2, lá no Instagram. Alfa mesmo, ALFA e o número 2. Tá lá no Instagram, uma logo amarela com azul. É inconfundível. Lorena, mas voltando aqui, essa convocação também é para a igreja. Eu percebo que nós conversávamos aqui ainda há pouco, a nossa igreja tem um programa de uma preocupação com o ensino muito forte, né? Já há algumas décadas, a nossa apóstola Alessandra, ela é pedagoga de formação, então ela traz toda essa preocupação desde as bases da igreja. E temos toda uma rede de ensino, pedagogas e professoras que pensam ali os nossos materiais e cursos. Mas eu percebo, Lorena, que a igreja do Senhor, ela se excluiu ou foi excluída desse debate. Né? Foi excluída. Foi excluída desse debate. E por ter sido excluída desse debate educacional, fora da igreja, não estou dizendo dentro da igreja. Minha pergunta aqui é o papel da igreja, de nós cristãos, vou tirar a igreja, porque a igreja parece aquele ambiente, aquelas paredes. Sim. O papel do cristão na educação fora da igreja. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, porque nós fomos excluídos enquanto cristãos. Só que nós fomos excluídos, mas depois nos conformamos com isso. Falar, então tá bom, a educação não é pra gente. E para complementar, se a gente for ver na história da igreja, na história principalmente dos grandes avivamentos, a gente vê que houve um impacto na educação dos países. Um dos primeiros pontos a serem impactados. Sim. Assim, Lorena, eu quero para você dizer para os nossos ouvintes aqui, que são cristãos. Eu não sou professor, mas você tem um papel. Uhum. Qual seria esse papel da igreja? No mínimo de suportar, estruturalmente falando, quem tem a vocação de ensinar. Então, assim, só um pouco de contextualização histórica. Muita gente não entende, né? Mas a educação era da igreja católica. A igreja protestante surge num contexto aí já de 1000 e tantos anos depois de Cristo. Até nós chegarmos à Idade Média, a gente teve mais de 1000 anos de educação cristã. Já parou para pensar nisso? A igreja primitiva educava.
Ela educava, ela tinha uma maior preocupação, principalmente porque eles estavam num contexto de paganismo. Não que nós hoje não estejamos, mas eles estavam num contexto imersos numa realidade pagã, 100% pagã, e a igreja era perseguida. Então a igreja via na educação uma forma de sobrevivência. Ela sabia, ela tinha consciência de que ou ela educava os seus filhos, ou ela ia sucumbir. Aquele lance de meu povo perece por falta de conhecimento é um fato. O ser humano sem conhecimento apodrece, se não por dentro, por fora, né? Então, a igreja, depois da reforma, ela ganha um outro status de educadora, né? Com Lutero. Porque Lutero, ele é um incentivador da escola. Só que ele faz isso de uma maneira que depois é desvirtuada. Então, inicialmente, qual era a ideia? Nós precisamos educar todo mundo para que todo mundo tenha leitura e interpretação das escrituras. Exato. A teologia era a mãe da educação. Até meados de 1700, a teologia era a mãe da educação. Não existia uma escola sem religião. Isso era impensável. Não existia não falar de Deus na escola. Era a lógica. É porque eu preciso compreender Deus que eu estudo. Percebe o nível de degradação? A gente foi disso, em quantos séculos? Para Deus estar proibido nas escolas. Então, literalmente, Deus foi tirado das escolas. Ali, com a criação da escola pública na Prússia, um paísinho pequenininho que virou Alemanha, foi anexado ali depois da Segunda Guerra, a escola pública surgiu para tirar das mãos da igreja uma função educadora e transferir para as mãos do Estado essa função de educar. Então, a escola pública, quando ela surge destituindo a igreja do seu papel primordial de ensino. E isso, gente, até hoje a gente sofre, porque depois disso você teve o iluminismo, o liberalismo entrando. E aí a igreja degringolou juntamente com a sociedade. A igreja nunca mais conseguiu retomar, né, o seu papel de protagonista na educação das gerações. Então, historicamente falando, a igreja foi tirada, porque foi artificial. Mas, Lorena, Lutero fez isso? Não. Lutero lutou para que todo mundo tivesse ensino. Exato. O que fizeram com essa ideia é outra história. E aí você tem uma igreja que se conformou, porque, vamos combinar, dá trabalho ter uma escola. Então, assim, se eu posso não ter, eu vou não ter. Eu vou investir no meu templo. Eu vou investir em missões. Eu vou investir em mídia. Então, a igreja, quando a gente vê que é tirado dela esse peso de educar, ela vai substituindo isso por outras frentes e ela investe. Você teve investimento em missões, a igreja está investindo há séculos em muita coisa. Em educação, não. A gente teve uma paralisia da igreja. Cara, se a gente para pensar, Harvard, Yale, Oxford, surgiram de igrejas. Exatamente. Eram igrejas que entendiam a importância de seus pastores e de seus reverendos serem grandes homens de leitura. Para hoje, você ter igrejas nas quais os membros colocam seus filhos em escolas que celebram Halloween. Olha, é um buraco negro. É assim, é muito abissal a diferença dessa igreja que ainda existia para a igreja que nós temos hoje, conformada em colocar o seu filho numa escola que nega a existência de Cristo, nega o criacionismo. Percebe? Então, a gente, de fato, hoje tem uma missão muito mais pesada, muito mais difícil, que é trazer uma contracultura para dentro da igreja, para que em cada igreja, o lema da reforma seja reavivado. Cada igreja, uma escola. Não se abre igreja sem abrir escola. E aqui é um chamado, talvez, Mateus. O Mateus, ele é um piadista, né? Ele fala assim, tudo que a gente discute aqui, o Carlos tem um livro. Aí eu falo pra ele, eu tenho mesmo. Talvez eu não tenha lido ainda, mas eu tenho lá, eu tenho. Acho que a Lorena até, coincidentemente, postou isso no Instagram dela hoje. Alguém postou lá? Quem controla o governo, quem controla a educação, quem controla o governo... Quem controla a escola, governa o mundo. Governa o mundo. Quem controla a escola, governa o mundo. E quando eu vi esse título, eu tenho esse livro, ainda não li ainda, mas quando eu vi ali o release, eu falei, cara, eu preciso entender isso. Por quê? Por quê? Há um incômodo de que os cristãos
pelo menos um incômodo meu, de que os cristãos, eles são designados geralmente para funções fora da igreja no mercado de trabalho, para funções medianas ou para funções sem grande relevância. Quando Cristo nos chama a sermos cabeças, onde nós estivermos. Mas para ser cabeça, aí vem o que eu quero te perguntar, nós precisamos de um preparo. É claro que não é na força do nosso braço, não é na força do nosso braço. Há uma atuação do Espírito Santo, o dunamis do Espírito Santo é necessário, sem dúvida. O dunamis do Espírito Santo no livro de Atos foi aquele boom, né? Foi aquele nitro, como a gente diz, que alavancou a coisa. Mas esse nitro, ele precisa encontrar alguém preparado. Não à toa, quem é o grande escritor do Novo Testamento? O apóstolo Paulo, que tinha uma bagagem intelectual fantástica. O que eu quero dizer? Quando o dunamis do Espírito Santo encontra alguém com essa bagagem, os resultados são expressivos e são fantásticos. Lorena, você tem essa preocupação. Você tem a iniciativa da Minha Biblioteca Clássica, porque tem isso também. No Brasil, lê-se pouco e o pouco que se lê-se mal. Né? Tem um livro que eu odeio com todas as minhas forças para a juventude, para adolescente, porque eu já tive um irmão adolescente, Diário de um Banana. Eu odeio esse livro com todas as minhas forças, porque eu acho muito ruim, muito, sei lá... Pobre. Né? Pobre. Lorena, qual é a importância disso? Dessa bagagem para a igreja do Senhor? Eu quero um clamor, eu clamo a você que está nos ouvindo. Pare tudo que você estiver fazendo, preste atenção. Deus te chama para estar preparado. No dunamis, sem dúvida, mas preparado intelectualmente para você ser colocado como cabeça, para discutir, para debater e defender as verdades da palavra. A Minha Biblioteca Clássica entra aí. Ela surge assim, né? A gente tem uns índices de leitura mais ridículos. Menos de 2 livros por pessoa. Aí você vai ler a lista de livros. Não tem literatura de ficção. Não tem grandes clássicos. Não tem livros que foram escritos, que marcaram gerações. Você tem livro basicamente sobre como ganhar dinheiro ou sobre como cuidar de sua própria vida. É basicamente isso que o brasileiro lê. Mesmo o adolescente, né? E como professora, me incomoda muito algo dentro da igreja, entre os cristãos, que é uma cultura de medíocres. Uma chamada mediocridade. Um conformismo com a mediocridade. Então, assim, a gente tem a ideia de que o que a gente faz e o que a gente vale tanto quanto o que a gente ganha em dinheiro. A cultura fordista, né, nos ensinou que eu sou o quanto eu ganho. E a igreja deveria ser a primeira a resistir isso. Porque boa parte dos grandes gênios morreram muito pobres. Van Gogh morreu pobre. Gente. Machado de Assis não teve quem velasse o corpo dele da família. Não morreu pobre, mas morreu numa situação de não glamour. Aquém da capacidade intelectual dele. Isso. Shakespeare nem se sabe bem onde é que está o corpo. Se especula. Percebe? Então, os grandes homens, eles não foram grandes porque eles ganhavam bilhões. O que mais existe hoje é gente idiota bilionária. Certo? O dinheiro não mede o quão idiota você é, o quão medíocre você é. Mas, Lorena, como assim? A pessoa, para ganhar dinheiro, ela precisa ser muito inteligente? Não. Eu discordo. A pessoa, para ganhar dinheiro, precisa ser habilidosa. Habilidade é diferente de inteligência. Então, existem grandes cientistas que foram queimados. Entende? Então, a igreja comprou essa ideia de que as pessoas precisam se preocupar em ser ricas. Quando, na verdade, o discurso da igreja você precisa se preocupar em ser grande. Existe um professor brasileiro que morreu há algum tempo, chamado José Monir Nasser. Ele
Ele era um excelente professor de literatura. E ele dizia que um país não pode, é uma tragédia, um país ser rico antes de ser inteligente. Nossa. Uma pessoa rica sem ser inteligente é feio. É feia. Você olha e diz que desperdício. A primeira coisa que vem à tua mente. Porque o dinheiro é só um recurso. Ele não é uma identidade. O dinheiro nunca vai ser uma identidade. Aquele lance de ser nosso servo. Ele nunca vai ser uma identidade. Ele é só um recurso. Se você não tem inteligência, ele se torna, inclusive, uma melancia pendurada no seu pescoço. Então, o apelo à inteligência, eu particularmente, eu acho que ser inteligente é a preocupação número 1 do ser humano. Porque a gente nasce com essa potencialidade. Ou seja, eu já tenho isso em mim. Eu já tenho. É só eu fazer o feijão com arroz. Então, ler, gente, nos prepara para viver. Quando você lê um livro fictício, você está vivendo possibilidades. Você nem sabe que isso está acontecendo no seu cérebro, mas o seu cérebro está guardando padrões de comportamento com os quais você vai se deparar na sua vida, na sua família, no seu casamento. Então, me preocupa muito uma geração que não está lendo, porque é uma geração que não tem caixa preta. Sabe? Então, eu digo, vamos lá. E surgiu a ideia, vamos criar um clube de leitura. Um curso no qual eu vou ler esse livro e eu vou explicar o que é importante. Por que esse livro é importante? Para ver se eu consigo fazer as pessoas se apaixonarem por esse livro. Então, eu sugiro a leitura, tantas páginas por dia, você vai ler. Te digo qual é o livro que você vai ler e depois eu te dou uma aula mostrando o tanto de coisa rica que aparece nesse livro. Então, é um livro que foi escrito em 1788. Cara, como era o mundo em 1788. Aí eu vou lá na aula e falo, ó, o mundo em 1788 era assim, 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 assim. Era monarquia, né? Teve revolução. Aí eu vou mostrando na linha do tempo o que acontecia enquanto esse cara teve essa ideia aí para lançar esse livro. E o que tem acontecido é que as pessoas têm se apaixonado pelos livros. Porque elas não leem só uma história, elas leem o mundo. Elas leem quão rico era o mundo. E elas começam a ter conteúdo para comparar o que vivemos hoje com o que era e começam a querer aquele mundo, né? Aquela educação que as crianças recebiam, aquela família que era daquele jeito, retratada nas histórias. Então, esse chamado para ler livros universais, livros que fizeram a cabeça de homens que nos governaram, que nos governam, né? Ele tem sido aceito por muitas famílias. Então, assim, eu tenho recebido muitas mensagens assim, de mães falando, cara, eu sou médica, eu tenho juíza. No meu curso, eu tenho juíza, eu tenho médicas, eu tenho dentistas, eu tenho donas de casa, eu tenho gente de toda a espécie que você imaginar. Eu tenho até gringa no meu curso, né? Gente fora do país. Elas estão se apaixonando, porque assim, você foi para a faculdade de medicina, você continua sendo ignorante. Você é um advogado, você continua sendo aculturado. A faculdade não torna ninguém culturalmente rico, sobretudo no Brasil, se falando de federais. Então, quando uma pessoa fala, ai, doutor fulano da federal, eu olho para ele e falo, tem cultura? Ele pode saber abrir um peito e operar um coração. Ele é ali um técnico. Ele é técnico. Mas culturalmente, ele pode ser um analfabeto cultural. É uma pessoa que nunca viajou para fora do país, nunca visitou um museu. É uma pessoa que não planeja estudar arte, não quer conhecer nada que é belo, não quer ter contato com as belezas do mundo. É uma pessoa que não tem interesse em outras culturas. Uma pessoa dessa não pode ser rica culturalmente. E os livros nos permitem fazer essas viagens, né? Então, a minha biblioteca clássica está na sua 4ª turma. Eu ia lançar uma só para ver se dá, né? E tô na 4ª. Caramba. Aí a gente começou, eu tenho outros projetos, a gente está com uma comunidade já bem grande. E a ideia é continuar expandindo novos livros, trazer... Porque, assim, as mães estão aproveitando para ler com os filhos, porque elas não leram quando elas eram crianças esses livros. Porque a nossa geração, o pessoal que tem aí 40 e poucos anos, é uma geração que já pegou essa pancada da educação ruim. Né? Já pegou essa educação totalmente besterol, livros bobos. Então, a mãe não teve. Como que você vai dar o que você não tem? Só que elas estão muito despertas e muito desejosas de dar, só que não tem. Então, aí entra o curso. Então, assim... Elas estão no curso e, na verdade, eu vou te falar, quem mais está gostando são as mães. Legal. Cara, a Lorena não sabia que essa história era assim. Eu via o filme e eu achava que era daquele jeito. Eu falei, gente, filme é um tipo de arte, o livro é outra coisa.
Então, elas estão adquirindo cultura. Tem mãe já viajando, me manda foto. Olha onde eu tô. Né? Viaja para o país do livro, aí vai visitar o museu do autor. Então, assim, elas estão vivendo uma vida cultural que elas não tiveram acesso. Elas não conseguiram. E isso é um projeto, assim, que para mim me orgulha muito. E quem aí que ficou entusiasmado com o curso, a matrícula tá possível ainda? Olha, tá fechado no momento, né? Mas você pode visitar o meu Instagram, @LorenaRachelBarbosa. Lá tem um link com todos os meus cursos, aulas. Você pode entrar e olhar, porque eu abro turma de tempos em tempos, né? A gente vai deixar o link do Instagram Sim. Na descrição desse episódio. Beleza, ótimo. É só entrar lá nesse link que você vai ver tudo que eu tenho de aula, que você pode consumir, que você pode ver, aprender vários livros, né? Porque, assim, o meu Instagram, eu nem era intencional isso, mas ele funciona muito como uma espécie de buscador. As mães me falam assim, cara, eu quero um livro pro meu filho, eu venho aqui ver o que tem. Eu sempre posto, né? Inclusive, essa semana eu já comprei 2 influenciado por ti. Chegou um hoje. É sério? Chegou um hoje, Mark Twain. Mark Twain. E isso, chegou hoje. Mentira, gente! Chegou hoje. Só que é pra minha filha, de 8 anos. Gente, isso Da não é capa maravilhoso, vermelha. isso? Um da capa vermelha. Mark Twain é o Príncipe e o Mendigo ou não? Qual que Vou é? te dizer aqui agora. Vê aí, qual Vou foi? te dizer aqui agora. Gente do céu. Chegou hoje. Ele é influenciado por mim. Vou dar presente pra ela assim que eu chegar em casa. E eles gostam de ler, gente? Adoram, É. adoram ler. Olha, um pai e uma Adoram. mãe que tem um filho que gosta de ler ganhou na loteria. Adoram. O menorzinho tá alfabetizando ainda, né? Sim. Mas eu acho legal aí, assim, a gente tem lá em casa algumas histórias em quadrinhos, né? Então ele pega, a história em quadrinho tem as suas dificuldades e tal, mas tem outros livros mais acessíveis, ele pega, porque a maiorzinha já tem esse... Bota a maiorzinha pra ler pra ele. esse- É um excelente exercício, A né? maiorzinha já tem essa pegada. Sim. E aí ele, assim, tá uma fase muito gostosa. Isso é legal porque incentiva ele, sabia? Isso ajuda muito a amadurecer o menor. O menor tem muito lucro nisso, né? De ter um irmão que já tá lendo e tal. Exatamente. Tô tentando pegar aqui. Achei. Mark Twain, o livro que chegou hoje foi esse aqui, ó. As Aventuras de Tom Sawyer. Tom Sawyer. Sawyer. E Huckleberry Finn. É esse aqui, É ó. um dos livros mais divertidos. E aí eu comprei o outro pro menorzinho, né? Só que ainda não chegou. O Coelho de Veludo. Oh, eu dei uma aula sobre isso. É uma história bem legal. Tá aqui, ó. Chega essa semana Ó, aí. influenciado total. Totalmente. Agora o seguinte, Lorena, a gente percebe um entusiasmo, um amor, uma paixão pela educação, né? Sua e esse projeto do Alpha 2 e de todo o ecossistema Alpha, né? Vem muito disso, está plantado aí. Mas talvez a nossa mãe ou o nosso pai, que está nos ouvindo ali agora, né? Tem essa agenda corrida. Trabalha, algumas mães têm a rotina dupla de trabalho fora de casa, chega em casa, precisa também cuidar das coisas de casa. O pai que talvez esteja na correria. Uma dica prática que você poderia deixar para quem está nos ouvindo, olha, isso aqui você pode fazer, você deve fazer. Na verdade, eu vivo essa rotina, né? Então, eu não tô falando de um lugar diferente. Eu tô nesse lugar de mulher que passa horas fora, que tem um bebê de 1 ano e 1 mês em casa, né? E o que de fato funciona? Organizar horário. Organizar horário. Gente, olha, não tem outro segredo. Porque a gente hoje tem muitos distratores, ou seja, tudo é muito... a gente é muito distraível. Exato. Então, o celular é um distrator. Quando você entra, você brincou, já tem 2 horas aí. Verdade. Cara, 2 horas, dá pra você fazer uma comida, dá pra você botar uma criança pra dormir, dá pra você ler em 2 horas. Então, a dica é reduz o uso de redes sociais, otimiza o tempo, né? Aquela velha história de remindo o tempo porque os dias são maus. Então, assim, economiza o seu tempo, a sua energia. Eu sou uma pessoa que... Eu adotei isso pra minha vida há muitos anos e isso funciona pra mim. A gente fala, cara, como é que tu consegue fazer esse monte de coisa e não vive cansado? Não vivo. Eu durmo 8 horas de sono por dia. Com um bebê de 1 ano e 1 mês. Ah, Lorena, é mágica? Não. Eu otimizo meu tempo. Eu escolho em que eu vou gastar minhas energias. Né? Então, assim, eu trabalho com Instagram. Então, eu não posso não usar o Instagram. Eu gasto 2 horas no Instagram todo dia. Então,
Mas eu trabalho lá. Eu não estou consumindo o que está lá. Eu estou produzindo um conteúdo. Agora, a mulher que não está produzindo um conteúdo, ela precisa passar 2 horas no Instagram para quê? Só para ficar infeliz. Porque vai ver um monte de coisa que ela não tem, que não pode. E que não é real. E que não é real. Como a gente já falou aqui em outros Comparar episódios. a vida dela com a vida de gente que ela nunca viu, não sabe quem é. Então, o Instagram hoje ele é um canal de frustração, um canal de distração absurdo. Então, eu particularmente diria, reduza sua entrada no Instagram, siga pessoas que acrescentem algo à sua vida, que te ajudem a subir para o próximo nível, que de fato contribuam com a tua casa, né? Deleta todos os Instagrams de fofoca, deleta a Choquei. É basicamente isso. Porcarias. Primeiro que crente nem devia seguir Choquei. Exatamente. E começa a organizar a rotina da sua casa. Fazer todo dia, no mesmo horário, as mesmas coisas. Sem furar. Sabe? Rotina é muito isso. Não tem muito mistério. Todo mundo faz aquela aura de... Ai, a rotina. Rotina é todo dia chegar e fazer a mesma coisa quando chega. Quando você se espanta 15 dias, você fez a mesma coisa em 15 dias. No dia que você não faz, é estranho. Então, coloca o filho junto nessa rotina. Né? Então, eu vou te dar um exemplo da minha casa. A gente chega nesse horário, de 6 horas da tarde. E a gente fica amanhã, vem em casa almoçar, porque a gente tá na escola o dia todo, né? Então a gente vem em casa almoçar, fica ali 2 horas de almoço em casa. Por quê? Porque a Ela ainda é muito bebê, ela tira uma soneca depois do almoço, então eu fico. Às vezes o Antônio sai, eu fico. E aí eu vou pra escola, ela tá com a gente lá direto. A Alice, desde da barriga, ela já vai pra onde a gente vai, né? Ela é criada dessa forma. Eu chego em casa nesse horário agora, 6 horas. Ah, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Não, eu tenho minha rotina. A minha rotina é, chego... Dou o jantar, dou o banho, ponho pra dormir. Porque eu já fiz leitura com ela na escola. Minha rotina, né, é um pouco diferente, porque eu tô na escola, então já tem leitura, já tem musiquinha. Mas a mãe que não tá na escola, cara, vai botar pra dormir, faz uma leitura, separa 20 minutos. Porque nessa idade não é mais do que isso. 20 minutos de leitura, enquanto dorme. Você tá lendo ali. E aí, terminou? Aí eu vou jantar, né? Eu vou ficar com meu marido. Então, eu preciso estudar. Eu, por exemplo, eu tenho hora de estudo todo dia. Então, mas como? Porque eu não gasto meu tempo com bobagem. Tu entendeu? Então, a gente precisa ser muito vigia do nosso tempo. Vigia da nossa performance. Cara, sono perdido envelhece. A gente acorda não disposto. A gente não tem... Eu, por exemplo, não tenho mais idade para perder sono. Então, meu sono é sagrado. Com a idade, você vai entendendo o que é importante, né? Então, mãe, organiza a rotina e prioriza o que é mais importante todo dia, da mesma forma, no mesmo horário. Isso funciona. Lorena, eu queria voltar um pouquinho no assunto anterior, porque tem algo que é uma dúvida minha que eu queria saber a tua visão acerca disso. Tu citou alguns intelectuais, vamos chamar assim, né? Antigos. Citou Van Gogh, citou Shakespeare. E eu tenho uma dúvida. Será que a nossa geração hoje ela vai deixar para o futuro pessoas que, lá daqui a 100 anos, alguém vai olhar no passado e ver, rapaz, aquele cara escreveu... Em 2024... Isso. Em 2024, fulano de tal escreveu um livro que até hoje é um clássico, que mudou a vida de muitas pessoas. Vai, mas o nível é baixíssimo. Porque esses dias eu comprei um livro e eu estava vendo... quando chegou em casa, eu estava vendo no prefácio. Foi um livro escrito em 1900 e... Acho que já tem quase 100 anos. E aí, na hora, me surgiu essa curiosidade, né? Será que a nossa geração vai deixar para as próximas gerações conteúdo de diversas formas, não só literatura, conteúdo artístico, enfim, coisas que realmente vão ser relevantes? Olha, eu tenho 40 anos, então eu vivi já 4 décadas e eu olho para essas 4 décadas e eu olho uma degringolada na qualidade em tudo. Da roupa à música. Se nada for feito, vai piorar. Então, assim, vamos pensar na linha do tempo? Shakespeare viveu e deixou grandes peças. Eu não vou em Shakespeare, eu vou no teatro grego, antes de Cristo. Grandes peças, tragédias, como é Shakespeare, mais de 1000 anos depois, bebe dessa fonte e escreve as suas peças. Aí pula, a gente chega a Machado de Assis e ele escreve suas peças. Depois de Machado de Assis, eu vou para onde? Eu vou para quem? Por que isso aconteceu? Porque nós deixamos de ler os gregos. Por que a minha escola é uma escola cristã clássica? Para resgatar isso. Porque os gregos são uma fonte inesgotável intelectual. A única coisa dos gregos que dá para você rechaçar é a religião.
O resto pode incorporar, porque é tudo certo. Era uma sociedade impecável. Era uma sociedade que não era cristã, não era crente, mas entendia o que era o homem. Não tinha a escritura sagrada para guiar o seu caminho, mas pelo uso da inteligência, que é um dom de Deus, eles conseguiam viver bem. Então, os gregos, eles são uma fonte de conhecimento que a educação moderna fez questão de matar justamente porque eles formam grandes homens. Quem lê a literatura clássica não gosta de outra coisa. Não vai aceitar qualquer ideologia. Não gosta. Quem vê a arte grega não gosta de outra coisa. Tu entende? Aquilo é uma espécie de lavagem cerebral que a gente recebe. Você não volta nunca mais para outro caminho. Então, vamos ter daqui a 100 anos a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, sendo Shakespeare. Yeah. Entendeu? Right. Só que você olha para a qualidade e você vê um decréscimo. As pessoas que serão grandes daqui a 100 anos são medíocres. Os medíocres serão vistos pela sociedade da época como grandes homens. Ora, se você olha para o século passado, boa parte dos filósofos foram pessoas detestáveis, defensoras da pedofilia, defensoras da depravação moral. E hoje são celebrados como os grandes filósofos. Os pensadores. Cara, tu olha para Platão, para Aristóteles, tu olha para os gregos e tu diz, meu Deus, é a mesma raça de gente? Não. Houve uma queda brusca na qualidade de filósofos. Então, isso vai acontecer. Daqui a 100 anos, o seu filho não vai ouvir falar de Shakespeare. Como assim, Lorena? Ele vai ouvir se ele estiver num ambiente que preservou. A gente tem uma geração que não conhece Machado de Assis. Uma vez, eu vivi uma situação, 2022, que me marcou muito. Eu tinha só um curso de redação, ainda não tinha escola, né? E eu entrei numa sala de aula de 9º ano. As crianças, adolescentes, 14 anos. E eu comecei a falar... Tinha um quadro na sala, que era um quadro alusivo a uma obra de Machado de Assis, né? E eu falando, dando aula sobre outro livro, eu falei, gente, como aqui nesse quadro do Machado de Assis e tal. Eles tinham entendido que o Machado de Assis era um pintor do quadro. Uau. Cara, eu vivi isso. Uau. Se me contassem, eu não acreditaria. Aí você olha pra eles, não tem nenhum pobrezinho. E não tem nenhum que não tenha viajado pra fora do Brasil. Mas eles não conhecem Machado de Assis. Isso me é preocupante. Ah, mas Lorena, por que o Machado de Assis é um pedágio? Porque se você consegue ler aquele cara, você consegue ler uma sociedade inteira na qual ele viveu. Exatamente. E assim, a gente tem uma geração de 14 anos que tá no TikTok, conhece todos os TikTokers, mas não sabe quem é Machado de Assis. Isso me preocupa, porque é o povo que vai ser adulto na época da minha filha. Então, se não pelos outros, mas pela minha, eu já fico preocupada. O que minha filha vai viver, gente? Com quem que minha filha vai conviver quando ela estiver grande? Com esse tipo de gente? Não quero. Então tem gente que fala, tu é muito... Não é, é porque se a gente vivesse a nossa vida preocupado dessa forma, no sentido de cuidar não só do nosso, mas também dos próximos, a gente entenderia que o que a gente está deixando não é para os nossos filhos. Eles vão viver num momento... Porque o que a gente vive hoje, nossos pais plantaram. Nós estamos plantando para os nossos filhos viverem. Perfeito. Então, se você entende que isso é preocupante, você tenta fazer alguma coisa, não só pelo seu filho, mas pela igreja, pelos filhos dos outros na igreja, você vê que você está tentando preservar o mínimo para a próxima geração. Porque daqui a 100 anos, cara, o que vai ser bonito, o que vai ser grande é horrível. É horrível. Se você olha um quadro pintado no período renascentista e você olha arte moderna, se você compara o que Michelangelo fez com o que Picasso fez, Picasso é o ápice do modernismo. Isso. É feio comparado, entendeu? Então imagina isso daqui a 100 anos, o que estão pintando hoje? Entende? O gosto tá mudando para pior. Ele não tá mudando para melhor. Então o que a gente faz? Por que eu entro aí como educadora clássica? Porque eu entendo que há que se preservar isso, porque senão daqui a um tempo ninguém vai ter acesso a isso. Ninguém nem vai conhecer. Entendeu? E assim, o que é mais preocupante ainda? O mundo daqui a 100 anos, se é que chegaremos até lá, ele vai estar muito geograficamente reconfigurado. A Europa não vai ser a Europa. A Europa vai ser um califado islâmico. Então você não vai ter mais as igrejas para visitar, a olho nu. Você só vai ter isso nas fotos dos livros, né? Eles vão destruir tudo. O califado islâmico vai destruir a Europa cristianizada. Todos os símbolos cristãos serão queimados.
Então a gente não vai ter. De destruir toda Com certeza. Tudo. Cristã. Vai destruir tudo. Não é só. Eles não vão destruir a religião. As pessoas não entendem, tá? Eles não vão destruir a religião. A religião cristã é indestrutível. Nós vamos governar o mundo. Quando Jesus voltar, depois disso a gente governa, a gente ganha. A gente sabe disso. O problema é que até Jesus voltar, a gente vai viver num mundo em que a gente não tem os símbolos preservados. Isso vai nos distanciar cada vez mais dessa vida cristã. Vai ficar muito difícil preservar o imaginário cristão daqui a uns anos, gente. Não vai ter referências. A gente não vai ter. E na educação isso vai ser pior, porque a educação é arte, é música, a educação é o belo. Se eu não tenho isso sendo produzido, eu vou ter que buscar isso em outro lugar para fornecer para os meus alunos. E se eu não preservo, da onde eu vou tirar? Então, às vezes, o meu senso de urgência é por já ter estudado o planejamento que há para a dominação islâmica do mundo. E eu sei que isso vai acontecer em menor e maior grau daqui a uns anos. Talvez eu esteja viva, talvez não, mas a minha filha vai estar, mas os meus netos vão estar. Isso me preocupa, porque a gente precisa entender que a gente não está aqui só por nós, né? A gente está aqui por eles também. Como eu disse no começo, a gente recebeu uma geração para cuidar. E a gente vai prestar contas. Nós seremos cobrados pelas almas que fomos, né, com a qual fomos agraciados. A alma da minha filha vai ser cobrada de mim. A alma dos meus alunos vão ser cobradas de mim. Né? Deus me deu um dom e ele vai dizer, minha filha, o que você fez? Presta conta aqui para mim. Então, se eu vivo dessa forma, se eu tenho certeza de que vai ser assim, isso não deve me preocupar. Com certeza. Não verdade, verdade. Lorena, nós estamos chegando ao final de mais um episódio. É um episódio que passou assim, rápido, voando. Episódio bom é assim. E eu quero deixar aberto, assim, para você esse espaço para uma mensagem final. Os nossos ouvintes podem te achar aí no Instagram, Lorena Rachel Barbosa, né? Tem muito conteúdo, muita coisa legal. Lorena é bem ativa lá no Instagram, com muitas dicas muito legais. Então, qual seria a tua mensagem para os nossos ouvintes? Como é que eles podem, através da educação, atingir o próximo nível? Eu posso ser sincera? Sente sua bunda na cadeira e vá ler, vai estudar. Não existe atalho. Em educação não existe atalho. Ou você ensina ao vivo, ou você aprende com os livros. Então, assim, desenvolvam esse hábito. É um hábito. Livro é hábito. E não é uma coisa natural. Nós não nascemos para ler. É uma artificialidade que nós criamos. Deus não nos criou para isso, mas Ele colocou em nós essa habilidade e nós descobrimos. Então, vamos usar isso. E assim, não só ler a Bíblia. A Bíblia tem tudo? Tem. A Bíblia tem tudo. Mas se eu posso lançar mão de outros recursos para me auxiliar, eu vou lançar mão, porque Deus ele vai me dar essa condição. Deus deixou para a gente uma série de livros que vão nos ajudar a encontrar o caminho. A Bíblia é o principal, mas existem outros que podem se somar à Bíblia. Então, assim, os cristãos estão muito bitolados ao estudo bíblico, e eles estão esquecendo que a intelectualidade, ela aponta para a realidade. A Bíblia aponta para a realidade, sim, mas a intelectualidade, ela se soma a isso. Quando você mencionou Paulo, uma curiosidade que eu sempre tinha, né? Que eu perguntava a Deus, por que Deus escolheu Paulo? Quando começou a falar, eu falei, olha, todo mundo precisa entender isso. A gente precisa se esmerar para espelhar Paulo. Querer ser inteligente. Paulo era muito inteligente. Muito. Aquele discurso na Areópago. Assim, ele foi educado de forma grega. Ele teve aula de retórica. Exatamente. Então, assim, quando tu estuda educação clássica, Paulo tá lá. Não como crente. Ele tá lá como pessoa, sim, né? Sim. Então, a gente precisa espelhar os grandes homens da Bíblia. Do Novo Testamento. Há grandes homens ali na igreja primitiva. Então, que a gente possa querer ser mais inteligente, que a gente possa sair desse culto à mediocridade, né? Sair dessa ideia de que você é quanto você ganha, porque isso é uma falácia, né? Nas igrejas, eu acho que isso é diabólico, sabe? Isso tem levado muitos cristãos a não atingirem o próximo nível, que eles poderiam atingir
Gente que é inteligente para tanta coisa, mas se deixa perder por mediocridade, por uma mentalidade de mediocridade mesmo. Né? Então, assim, sente sua bunda na cadeira, vai estudar, vai ler. Eu não sei em que área, mas todas as áreas têm que estudar. Todas as áreas têm aperfeiçoamento te esperando. E assim, se dedique a isso, porque Deus usa quem Ele quer. Mas de vez em quando Ele pega uns aí que estão super bem preparados e Ele usa, e esse um que Ele pega voa. Voam. Sim, tu olha pra Billy Graham, cara. Aquele homem era muito bem preparado. Aquele homem tinha contato da rainha ao monge. Cara, sabia conversar com qualquer pessoa. O seu Shed. Tu tá entendendo? Pega Billy Graham. Cadê esses caras? Então, assim, a gente tem que querer ser esse povo. Exatamente. Não é? Eles estão morrendo. Exatamente. Sabe o que me preocupa? Eles estão tudo morrendo. Eles estão morrendo, pega gente. um John Piper, tu pega um C.S. Lewis. Cara, C.S. Deus, Lewis caras. era o dinossauro de Oxford, era o professor mais inteligente da sua geração. Exatamente. Cadê os caras? Aí você diz, meu Deus, quem ficou no lugar? Ninguém ficou no lugar. As lacunas estão todas aí para serem preenchidas. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho muita vontade de preencher uma grande lacuna. Porque eu tenho certeza que Deus não me levantou nesse tempo para nada. Ou para ficar velha trabalhando. A vida não é trabalhar e pagar boleto. Eu tenho essa consciência. Então, assim, a gente tem que ter desejo de marcar a história, cara. A gente perdeu essa vontade de marcar o nosso tempo. De daqui a 20 anos alguém falar no nosso nome. A gente não quer ter esse orgulho. E isso é um pouco de desesperança no futuro. Um pouco de desesperança no além. Entendeu? Então, meu desejo é que, assim, que vocês estudem. Assim, minha vontade é ver pessoas estudando, pessoas melhorando. Pessoas dizendo pra mim, cara, mudou a minha vida. Eu agora tô no outro rumo que eu nem sabia que existia. Eu entrei e, ó, a minha vida é outra. Entendeu? Legal. Deus vai te usar. Esse foi mais um episódio Level Up. Muito obrigado, Lorena. Muito obrigado, Matheus. Dê o nosso beijinho na Alice, um forte abraço no Antônio e que você possa alcançar o próximo nível. Se prepare. Deus quer te encontrar preparado. Pessoal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui para você que está assistindo no YouTube e também para você que está nos ouvindo no Spotify, tá bom? Curte aqui, encaminhe esse episódio para uma pessoa que precisa ouvir essa conversa. Até o próximo Level Up. Valeu!